termos melhor compreensão do texto. Já fiquei alegre aqui que eu vi a missionária dando uns gritos, então estou cansado, mas eu grito, às vezes pregando. Então. Mas vamos lá. Está escrito assim a palavra do Senhor. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 8, verso de número 18, e logo após o verso de número 23. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. Versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se de uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? E você dá uma glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui de Mateus capítulo 8 é Jesus, ele logo após ele ter descido do monte, de ter pregado um grande sermão que é conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse sermão de Cristo, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 8, quando ele desce do monte, ele entra na cidade de Cafarnaum, e ele está dentro da casa de Pedro. A Bíblia diz que Jesus, ao chegar na casa, a sogra de Pedro está enferma, e Jesus ele vai curá-la mesma, que se coloca sobre os pés e começa a servir a todos quanto estão na casa. Aleluia. Só que Jesus, ele ao entrar dentro da cidade de Cafarnaum, e depois dele passar na casa de Pedro, o texto não diz que a casa era da sogra de Pedro. O texto diz que Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sogra dele de uma enfermidade, de uma febre muito grande. Cafarnaum nós conhecemos que é uma cidade à beira-mar. Então Jesus, depois que curou a sogra de Pedro, ele vai descer para a beira da praia de Cafarnaum, e ele está percebendo que depois do grande sermão, um sermão extenso, um sermão longo, um sermão de aprendizagem, de ensinamento, não fez com que a multidão voltasse para casa, porque todos estão maravilhados pela sabedoria em que ele estava ensinando. Aleluia. Então, capítulo 8, versículo 18, Jesus ele está na beira da praia de Cafarnaum, percebendo que a multidão ainda está à sua volta e ao seu redor. Então ele vai chamar os seus discípulos e vai dar a seguinte ordem: e vendo a multidão em torno de si, ordenou Jesus aos seus discípulos: entre no barco e passaremos para o outro lado do lago. Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem na embarcação, e eles entrassem dentro do barco e atravessassem para o outro lado, que era até a cidade chamada Gadara. Eles estão em Cafarnaum, e
a embarcação está em direção à cidade de Gadara. A Bíblia diz que ao entrar todos na embarcação, Jesus ele vai dormir porque ele está cansado do sermão, está cansado da mensagem, está cansado da pregação. Ele dorme na polpa do barco e eles estão atravessando de Cafarnaum, entenda isso, até a cidade de Gadara. Só que a Bíblia diz que no meio dessa travessia vai se levantar uma tempestade. E a Bíblia é categórica em dizer que a tempestade é uma tempestade muito grande. Essa tempestade, por ser grande, ela vai encobrir o barco. E os discípulos de Cristo estão temerosos que eles vão naufragar, Franklin, missionária. Dentro da tempestade, o medo e o sentimento de morte vai operar dentro da embarcação, porque eles estão com o sentimento que vai naufragar. A tempestade veio do nada. E se nós observarmos a geografia do lago, o lago não tinha capacidade de se formar grandes tempestades. O lago não tinha capacidade de se formar grandes ventos. Mas nesse dia, na travessia de Cafarnaum até a cidade de Gadara, a Bíblia diz que vai se levantar uma grande tempestade. Essa tempestade, ela é jamais vista pelo discípulo de Jesus. Porque todos nós sabemos que alguns discípulos de Jesus eram pescadores. Eles entendiam de tempestade. Eles entendiam de mar revolto. Só que eles começam a perceber, e eu quero que você entre no texto, que essa tempestade que se levanta é uma tempestade jamais enfrentada por eles. E se o sentimento que opera dentro da embarcação é de morte, é de medo, a única alternativa que eles tinham é chamar Jesus que estava dormindo. Só que o interessante do texto é que quando os discípulos, Mário, quando Jesus é acordado pelos seus discípulos, porque os discípulos estão com medo, os discípulos estão com sentimento de morte, eles vão despertar a Jesus com as seguintes palavras: Mestre, salva-nos, porque nós iremos perecer. O interessante do texto é que quando Jesus é acordado pelos seus discípulos, a primeira atitude que Jesus vai tomar é repreendê-lo a todos e chamar de homens de pequena fé. E todos nós sabemos que quando a coisa aperta e a tempestade se levanta, a única alternativa que temos é chamar Jesus. Aleluia. Todos nós sabemos Aleluia. que quando o negócio fica revolto, a única alternativa que temos é chamar Jesus. Por que é que Jesus está no meio de uma tempestade, sendo acordado pelos seus discípulos e está chamando a todos quando está dentro da embarcação de homens de pequena fé? E eu fui observar no texto que, na verdade, no versículo 18, antes da tempestade, antes da navegação, antes da travessia, antes de tudo quanto acontecesse, Jesus ele vai dar uma ordem na beira da praia de Cafarnaum. Aleluia. Porque o texto do versículo 18 vai dizer: e Jesus ordenou aos seus discípulos, entrem no barco e passaremos para o outro lado do lago. A palavra ordenou, ela vem do grego que significa grito de comando. Naquele dia, na beira da praia de Cafarnaum, Jesus ele deu um grito de comando dizendo: nós iremos entrar no barco e nós iremos chegar até o outro lado. Aleluia. Nós iremos entrar no barco e nós iremos atravessar até o outro lado. A palavra que Cristo deu naquele dia
Foi uma ordem que veio do céu dizendo: a embarcação que está conosco, mediante o que possa acontecer no meio da travessia, Aleluia. ela tem que chegar do outro lado. Aleluia. Ela não pode naufragar porque está debaixo da ordem do céu. Aleluia. E debaixo da ordem do céu, nem que os ventos se levantem, nem que as tempestades se levantem, mas a ordem do céu nessa noite Glória a Deus. é que do outro lado nós vamos chegar. Aleluia. Jesus, depois que dá uma lição de moral nos seus discípulos, porque isso aqui é lição de moral, lhe faltou fé e lhe faltou confiança. E tem um texto de uma Bíblia chamada King James, que diz: homens de pequena fé, por que vocês duvidastes? E tem um livro que eu li uma certa vez, o autor colocou uma seguinte frase: se for para você duvidar, que você duvide das suas próprias dúvidas, mas não duvide daquilo que Jesus ele pode fazer. Não duvide daquilo que ele pode realizar. Então a embarcação naquele dia estava debaixo de uma palavra do céu, que do outro lado ela chegaria. Aleluia. Depois que Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos uma grande lição ética, moral e espiritual, Jesus ele vai se colocar sobre os pés da embarcação, que está sendo açoitado pelas ondas, combatido pela tempestade, e vai dar outra ordem dizendo: aquieta-te mar, e cala-te vento. Aleluia. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. Houve uma grande, diga comigo, bonança. Bonança. Bonança na Bíblia é sinal de paz. Bonança na Bíblia é sinal de tranquilidade. Ou seja, naquele dia, na beira da praia de Cafarnaum, Jesus fez com que a embarcação atravessasse debaixo de uma tranquilidade e debaixo da paz que ele estava concedendo. E sabe o que é que eu entendi? É que na verdade tudo que nós precisamos nesses últimos dias é de paz e de calmaria. Aleluia. Aleluia. Tem gente que não sabe o que é ter uma noite de paz. Tem gente que não sabe o que é ter uma noite de tranquilidade. Tem gente que é perturbado em casa, no casamento, no trabalho, na faculdade, na escola. Tem gente que não sabe o que é ter paz. Só que Jesus, ele concedeu, e a Bíblia diz que houve uma grande, porque a paz que Jesus nos concede não é uma paz passageira. Não é uma coisa momentânea que acontece agora e depois acaba em instantes. A paz que Jesus concede à igreja é uma paz grande. Aleluia. Pode vir vento, mas tu está em paz. A tempestade pode se levantar, mas tu está em paz. Como diz aquele ditado: o mar não pode estar para peixe, mas você está em paz. E é sobre esse tipo de paz aqui que o mundo não entende. Porque Jesus falou que a paz que ele nos concede, ele não concede e nem oferece como oferece o mundo. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz passageira. Mas a paz que ele nos oferece pode estar na prova, pode estar na luta, pode estar na dificuldade, mas o princípio de paz nós temos para deitar a nossa cabeça e dormir debaixo da paz. Aleluia. Paz e tranquilidade nesses últimos dias é coisa preciosa. E aquilo que nós temos é paz na guerra, é paz quando a porta está fechada. A saúde não pode dar muito boa, mas está em paz.